Vamos para mais uma videoaula. Agora, uma aula mais curta e mais direta ao ponto de como você emitir os seus relatórios. Bom, temos aqui a opção de novos relatórios, ou clicando em relatórios, relatórios de saúde ou relatório de persona perfeita, mais copy de elite. Você também pode entrar em empresas e emitir aqui os seus relatórios. Vou pela opção do relatório, relatório de saúde digital. Vou selecionar aqui uma empresa, por exemplo, FD Veículos. É um negócio local, um negócio digital, nesse caso um negócio local. Vou escolher a análise, se ela é completa, ou só orgânica, ou só paga, né? Vou escolher a completa. Pode deixar sempre a completa, né? A não ser que você queira fazer uma análise individual. Ela vai puxar, né, os dados disponíveis, né? Se você faz tráfego pago, ela puxa, se não, ela já vira uma orgânica, né? Caso você não tenha ali os dados da orgânica, ela vai trazer só das informações do tráfego pago. O período, e vai clicar em gerar relatório. Aí vamos aguardar a geração do relatório. Pronto, relatório gerado com sucesso. Aí você pode, como já mencionei, ver o relatório ou baixar. Se você clicar em ver no histórico, você vai ter a opção também de baixar esse relatório via PDF. Tá legal? Clicando em ver, teremos acesso ao relatório, que é esse mapa completo, né, da saúde da tua empresa. Então, como já abordei, nós teremos aqui, né, o início, onde é um resumo geral, né, de toda essa análise. Temos aqui um painel executivo, o score. Aqui embaixo, como que esse score ele é setado. Né, ele é redesenhado, caso não tenha, né, um MetaDS ou não tenha um orgânico, para que o número seja mais real. Né? Então, nós temos aqui, né, uma métrica, né, MetaDS vai até 40, orgânico até 40 e o sentimento até 20. Legal? Então nós temos aqui, né, nesse período, as pessoas atingidas, quantas pessoas que engajaram, né, engajamento, que tiveram interação com o seu conteúdo, quantas mensagens iniciadas e a reputação do Google. Temos aqui um funil, né, das pessoas alcançadas, das interações e das mensagens. Prioridades, né, que seriam as suas decisões. Né? Então aqui ele está alertando que um CPM, né, talvez está elevado, então nós temos que revisar o público-alvo lá da campanha. CTR, né, muitas das vezes é um indício que o criativo não está legal. Então, nessa campanha, ele já orienta que troque o criativo urgente. Uma taxa muito baixa. CPM elevado, revisar o público. Temos aqui o status da semana. Então, ele, nesse período de 30 dias, analisando, né, de 30 dias e separando por semana, essa última semana provavelmente teve uma queda em relação às demais. Então, está em alerta em relação à semana. Gastos com meta-ads, mensagens, taxa de engajamento orgânico, nota do Google novamente. Top recomendação, ou seja, aquele ponto crítico que já vimos lá na frente, que é trocar o criativo. Temos outros alertas aqui. E as prioridades. Em MetaDS, né, teremos aqui um relatório preciso, né, das campanhas, né, valor gasto, alcance, o CPM, as mensagens, CPC. Conseguimos aqui filtrar por campanhas que estão ativas, verificar as frequências, as mensagens, né, o custo também pelas mensagens, um menu expansivo, onde conseguimos identificar para qual público, né, está sendo apresentada a nossa campanha, faixa etária, os gêneros, a localização, os criativos. E essas são as campanhas que tiveram atividades nesses últimos 30 dias, que é o período. Né? Então, essas estão inativas, mas em algum momento desse período elas tiveram veiculação. Temos aqui um funil de performance, né? Impressões, alcance, cliques e mensagem, mapa de eficiência de campanha. E temos aqui top performances, né, das campanhas de MetaDS. Temos também a menor eficiência. Então aqui, ó, talvez o melhor criativo, né, uma frequência boa. Então tem essas métricas que classificam bem ali a performance. Aqui está a análise da frequência, né, que tem ótima exposição. Aqui está numa faixa saudável, monitorar, 4, né, para monitorar, e duas campanhas que está com fadiga. Então, atenção à campanha de remarketing. Renovar o criativo, pausar e aguardar, né, um reset de frequência de 7 a 14 dias. A distribuição das nossas campanhas e um diagnóstico aqui automático. Tá legal? Então tá aqui a análise das nossas campanhas de MetaDS. O Instagram orgânico é, para mim, o painel mais importante. Por quê? Porque é onde a gente pode testar os nossos criativos sem pagar nada.
né? Então a gente já sabe a temperatura daquilo que a gente está produzindo, se nós estamos no caminho certo ou não. Então nada melhor do que validar primeiro, do que colocar grana em cima disso, né? Então, conhecendo ali a interação do seu público, da sua persona, vai te direcionar para uma melhor campanha e a consequência é você ter uma campanha mais eficiente e pagando menos, né? Então, os valores estão muito atrelados à qualidade do teu anúncio, e a qualidade não é medida pelo vídeo em si, né? Muitas das vezes nós julgamos o nosso vídeo e nós classificamos, mas quem classifica de fato é a massa, né? E a massa acaba que passa, né, essas informações para o Instagram, e ele, através das interações, de algumas métricas, né, que, por exemplo, um vídeo que prende o usuário é bom para o Instagram, porque está fazendo com que o usuário fique mais tempo ali na sua plataforma. Um conteúdo ruim, que é descartado, logo não é visto, né, é passado, o próprio Instagram diminui o seu alcance. Por quê? Porque ele vai entender que já mostrou para vários e nenhum enganjou, que não é um conteúdo legal, é um conteúdo que cansa, né, o seu público. Então, o próprio Instagram tem o seu rating, então ele classifica o seu conteúdo e por amostragem, e de acordo com a aceitação ali da massa, é também a classificação do Instagram. E isso tudo define também o custo. Então, se você tiver um criativo muito ruim, o custo vai elevar. Agora, se você já tem, né, um conteúdo validado, né, com uma taxa de engajamento, então você usa esse conteúdo para você patrocinar, que você vai ter uma porcentagem de acerto muito maior. Não é fazer nada no escuro, né? É a nossa proposta. É você analisar os dados, ver o que você está acertando e potencializar o seu acerto, ver o que você está errando e cortar, né? E assim, né, de métrica em métrica, você avança e alcança os seus resultados. E aqui é para mim a aba mais importante, porque daqui nascem as minhas estratégias, nascem as próximas campanhas, as próximas ideias, né? Então, por exemplo, aqui nós podemos ver aqui os cards, né? Os seguidores totais, nos últimos 26 dias, quantos seguidores foram alcançados. É importante aqui dizer que o máximo que a API nos fornece é 26 dias. Então, mesmo você colocando um período de 90 dias, nós não vamos conseguir obter essa informação. Aqui, 50 Reels analisados, né? O engajamento rate médio, né? Então é a média dessa taxa aqui, tá? A média de 50 Reels analisados, a média de engajamento está 2,68. Essa informação, né, que é o watch time médio, é muito importante, porque é o tempo, né, médio que o teu público passa assistindo os seus vídeos, né? Então, quanto maior esse número, mais você é o seu termômetro, né, que o público está gostando do teu conteúdo, né? E aqui, usando esse top 15, é a média de visualização no período, né? Então você teve uma média de 3.000 visualizações por conteúdo orgânico, tá legal? Nesse caso aqui. Essa taxa de engajamento, ela é uma média de interações junto com visualizações, junto com alcance. Então essa taxa é muito importante, porque ele analisa conteúdos que tiveram interação, como comentários, curtidas, compartilhamentos, e através de uma fórmula gera-se essa taxa. Então é uma taxa muito importante, porque é um conteúdo, por exemplo, esse conteúdo em questão, ele destoa um pouco dos demais. Então ele teve um alto número de visualização, mas não só. Tivemos também compartilhamentos, likes e o tempo também, né, de permanência no vídeo. Então é feito essa análise e proposto, né, essa taxa. Então são taxas que são candidatos assim de ser, né, um conteúdo a ser patrocinado, ou melhor, você sabe que o público interagiu, gostou, né, gostou desse conteúdo, então você continue nessa linha, produzindo conteúdos semelhantes, porque certamente, né, os seus conteúdos vão ter um salto, você vai alcançar bons resultados. Aqui é o tempo médio, né, dessas postagens, né? Então ali você vê quantos segundos que durou o teu vídeo e quanto tempo, né, passaram ali, a média, né, do tempo que passaram no teu vídeo. Uma taxa de replay, né, as pessoas que assistiram e voltaram a assistir, é uma boa métrica também. E o viral é também uma taxa semelhante a essa, né, com uma pontuação. Né, quando está amarelinho assim, é que tem uma tendência a ser um vídeo que pode viralizar. Né? Por quê? Porque foi compartilhado, foi tido muito like, também muito comentário. Então é feita uma equação e lançada essa métrica aqui. Junto, né, com as aulas, vocês vão também receber um guia completo, mais técnico, mais preciso, explicando taxa por taxa, para você entender melhor todo o contexto, tá bom? Temos aqui os likes, os compartilhamentos, e podemos clicar aqui e seremos direcionados para o conteúdo em questão. Tá legal? Então teremos aqui o top 15. Aqui é muito legal também essa análise, que é o engajamento médio por dia da semana. Então notem que nós temos aqui talvez um padrão, o melhor dia é quinta-feira, né, nesse período de 30 dias, mas olha a segunda-feira, 2,15. Ou seja, na segunda-feira talvez, né, o povo retomando ali o dia a dia da semana,
a uma queda ali na interação, mas pode ser também uma queda da própria empresa, né, que deixou de produzir um conteúdo, uma postagem, e fez com que esse rate caísse. Então, é algo para se analisar e tentar, né, deixar ali numa equação legal. Né? Tá aqui o ranking dos dias. Indicadores analíticos extremos, né? Aqui foram os conteúdos que se destacaram, vamos por assim dizer. Então nós temos aqui, ó, o conteúdo em que o público ficou com mais preso nele, ó, assistiu, ficou muito tempo, né, naquele vídeo. Então nós temos esse conteúdo. Então nós podemos aqui também, ó, clicar ou selecionar, por exemplo, esse código. Alguns links ainda não estão clicáveis, mas a gente está providenciando essa atualização. Alguns relatórios são imagens, mas você pode, por exemplo, copiar, né? Só um exemplo aqui. E colar aqui, ó. Então esse conteúdo tem prendido, né, o público por um período legal. Certo? Como fosse um ponto 3. Como você... Então é uma forma de você analisar com carinho os seus conteúdos. Legal? Aqui é o melhor replay, ou seja, aqueles que visualizaram, voltaram, e não é que voltaram e saíram, tiveram o prazer de ver novamente o seu post. Então é um conteúdo também muito bom. Que você também pode analisar ele, né? Ver ali qual é a receita, né, que você usou para replicar também nos demais. Qual foi o conteúdo que foi mais compartilhado? Talvez, muitas das vezes, possa ser que um conteúdo desse seja um conteúdo de sorteio, né? Quem faz sorteio, enfim. Mas caso seja um conteúdo de postagem, da dinâmica da tua empresa, também é uma métrica muito boa. Porque a métrica de compartilhar traz, né, muitos insights, né? Porque alguém compartilhou seu post, talvez para convidar a conhecer tua loja, ou teu produto, ou tua oferta. Então, também teve uma chamada boa. E aqui um risco, né? Aqui, por exemplo, um excesso de postagem. Por quê? Se você postar vários conteúdos, talvez atropelando um ou outro, você acaba prejudicando um ou outro. Né? Então você tem que também analisar as suas métricas, o seu cronograma de postagem, né? Para fazer melhor uso ali dos seus conteúdos. Às vezes você tem um conteúdo muito bom, mas o excesso fez com que ele desaparecesse, né? No meio de tantas postagens. Então seria legal você, através desse relatório com o tempo, ir medindo a frequência ideal do seu conteúdo da sua empresa. Temos aqui os tops de replay e o menor de replay. Também é interessante analisar, porque quem viu não quis ver de novo. Então, alguma coisa ali não foi legal. Analise com calma e melhore os seus conteúdos. Temos aqui o top 10 de audiência, né? Maior retenção. Foi aquele vídeo que a gente abriu. Aqui já está um link clicável, né? Você pode clicar e será direcionado àquele conteúdo. Aqui nós temos uma classificação pelo tempo. Então, o tempo é uma métrica, talvez, uma das mais potentes, né? Porque prendeu o teu cliente, o teu usuário, naquele conteúdo. Então, nós temos aqui o conteúdo Elite, acima de 25, né? Nós temos 7 Reels, 9 Reels como ótimo, né? Então, ó, padrão ouro, conteúdo que as pessoas assistem até o fim e voltam para rever. Analise o que tem em comum e replique. Ó, candidatos ideais para impulsionar. Boa retenção. O algoritmo favorece esse tier. Então aqui, ó, performance adequada, mas sem destaque. Melhorar o meio e o fim dos vídeos. Por quê? Porque justamente, né, a média aqui, né, da permanência é talvez do começo do vídeo. Então, em algum momento, né, eles perderam ali a vontade, né, o interesse de ficar até o fim. E aqui, fraco, né? Ficou muito pouco tempo no vídeo e talvez o gancho foi fraco. Então você está errando na entrada do seu vídeo. Então, muitas das vezes, por que vocês às vezes vejam as postagens, né, com alguma coisa hilária no começo ali? Para prender a sua atenção. Mas só que se prender a atenção e o conteúdo, né, ali do gancho, pós-gancho, for ruim, vai ter um deserto ali muito grande também, o relatório vai te apontar. Temos aqui, né, a correlação, que é, né, o tempo com o engajamento. Então nós vamos ter aquele vídeo de 64, né, de permanência, né, esse 64 que é o tempo está aqui, né, e a taxa de engajamento quanto maior, mais interação que teve. Então nós temos aqui, né, o que mais tempo ficou e o que mais teve engajamento, né. São os conteúdos ouro aí. Potencial viral, né, temos um gráfico aqui, esse aqui até destoa, né, é um forte candidato a, né, é um compartilhamento, distribuição gratuita, né, é o próprio usuário fazendo campanha para você. Então analise o que ele tem e replique também, né. Também é um candidato, né, de você fazer uma campanha, né, também para potencializar ali o alcance, a visita ao perfil, né. Temos aqui também um gráfico de semana, né, analisando semana por semana, né, tanto o alcance como o engajamento. Né. Então aqui nós tivemos um nível de alcance, tivemos uma queda na segunda semana e um aumento aqui na terceira semana. E parte de engajamento, continuamos aqui uma métrica né, reta. Temos aqui, né, junto com esse engajamento aqui por semana, um resumo aqui, né, da tendência. Né. Lá tivemos a base, tivemos a queda, né, conforme observamos aqui, e um crescimento. Aqui também é ouro. Não é legal, né? A gente às vezes fica meio triste, mas foram conteúdos que não deram certo. Né? Então aqui também tem algum diagnóstico, né? Muitas postagens, né? Olha lá, com a taxa bem baixa de engajamento, poucos segundos no vídeo, né? Poucos likes, né? Muitas das vezes esses likes são dos próprios funcionários da empresa.
Temos aqui, né, o gráfico, né, falando que a principal causa identificada foram o excesso de postagem. E aqui os insights estratégicos, o usem e abusem, né? Então aqui é uma fórmula perfeita de tudo que a gente viu. O melhor candidato para impulsionar, né? O tempo perfeito ali, né? E aí você abusa aqui desses insights estratégicos. Temos o padrão ouro, o padrão campeão, 2 postagens que são indicadas aí para você talvez patrocinar. E o termômetro também, muito importante, que é a análise dos comentários, né? Então nós temos aqui os comentários positivos, o negativo, né? Os principais comentários aqui em destaque. E você consegue aqui saber o termômetro do que o povo está comentando nas suas postagens. Isso é muito interessante você acompanhar de mês a mês e guardar também essa métrica. Temos aqui também as palavras mais comentadas, né? De acordo com a sua frequência, é o seu tamanho, né? Então vai diminuindo aqui. Então essas são as palavras mais comentadas. Daqui pode nascer muitas ideias para a criação também de novos vídeos, né? Caso tenham muitas perguntas aqui, talvez legal você usar essas perguntas para melhorar o seu criativo, para que não haja essa dúvida, né? E seja mais claro, mais transparente, a comunicação direta pode ser também uma mudança de chave aí no seu negócio. Voltando um pouco aqui, esse termômetro, né, de comentário é muito importante. Por quê? Porque a interação é um dos insights que o próprio Instagram usa para classificar a tua marca e as suas postagens. E é interessante você, né, na medida do possível, responder todos os comentários, porque mostra, né, para o algoritmo que existe uma interação, uma empresa viva, que também cuida ali dos seus clientes, dos seus seguidores, e faz com que também eleve ali o seu engajamento, tá legal? Google Meu Negócio, que é a avaliação do Google, né? Quem foi na tua loja, no teu comércio, avaliou o seu serviço. Muitas lojas acabam desprezando, né, essa métrica, porém, ainda mais hoje, né, no mundo da IA, quando alguém pesquisa a sua loja, hoje está crescendo muito, né, as pesquisas dentro da própria IA. Então, ela faz uma indexação ali de todo o teu nome, toda a tua reputação. Isso faz com que também a sua empresa apareça mais. Então, existe também muitas lojas que pregam isso para o vendedor, exigir uma avaliação. Lógico, ninguém é obrigado a avaliar, mas exigir no sentido, oferecer, né, para que o cliente avalie ali o seu serviço, o atendimento, e isso faz com que aumentem também os clientes da sua própria loja, né? Muitos que compram, né, um produto ou adquirem um serviço procuram lá no Google uma reputação. Então, quanto maior ela for, na frente também a sua empresa vai sair. Então, não despreze, cara, a reputação do Google Meu Negócio. Legal? E no final, nós vamos ter aqui o relatório de IA, né? Dando um panorama geral, né, uma visão geral, os pontos fortes, o que estão comentando, a tendência e os próximos passos. Então, está aqui uma visão geral de como emitir o seu relatório e de como analisar ele também, né? O MK Report conta com guia completo, onde os seus usuários poderão acessar. Então tem aqui explicando todas as métricas, como é feito os cálculos, né? Então você pode ler com calma, são 10 páginas, e você pode também, através desse documento, aprender, né, um pouquinho mais sobre as métricas, tá legal? Próximo vídeo eu vou falar sobre o relatório de persona perfeita.